Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 6 até o final do capítulo 2 da Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 2, a partir do versículo 6, a Bíblia diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Senhor meu Deus, aqui estamos de novo, de frente à Tua palavra, Pai, ouvindo aquilo que está escrito, e mais do que ouvir, nós precisamos e queremos entender. E uma vez entendendo, praticar. Colocar em prática em nossas vidas, porque não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, que ela realmente possa dar direção, que ela seja, Pai, nosso padrão de vida. E é o que eu te peço, ó Deus, porque nenhum de nós veio aqui ouvir doutrinas de homens, nem filosofias do mundo, mas a Tua palavra. Portanto, Senhor, usa a minha vida como instrumento Teu, dá-me a unção do Teu Espírito para que eu seja capaz de ministrá-la sem contaminação. É o que eu te peço, Senhor, com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Podem sentar. Amados, o apóstolo Paulo está aqui na carta aos Colossenses, falando da vida cristã de uma maneira geral, como deve ser o nosso comportamento como cristãos e o que deve mudar na nossa vida diante dessa realidade. E nós nos convertemos, entrando para a igreja, agora somos de Cristo. O que realmente isso significa? Paulo instruía a igreja porque era necessário que as pessoas entendessem qual a razão de sua fé, como isso deve afetar sua vida diária, seu comportamento. Então, para isso, as cartas de Paulo, para trazer uma direção precisa para a igreja. E tudo isso que ele disse aqui, ele praticamente resume logo no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 6. Ele diz: Ora, como recebestes a Cristo Jesus? Alguém aqui recebeu a Cristo Jesus? Você o recebeu como Senhor, como Salvador da sua vida?
como aquele que perdoa os seus pecados. Então Paulo diz, ora, vocês, como que receberam a Jesus Cristo, o Senhor, agora então, assim, andai nele. Então ele coloca uma coisa como consequência da outra. Eu digo que recebi a Cristo como Senhor. Você afirma que recebeu a Cristo como Senhor. Paulo diz, ora, então ande nele. Andar nele, o que significa isso? Viver de acordo com o que ele ensinou, praticar o que ele ordenou. Então Paulo diz que deve haver uma coerência entre o fato de eu dizer que recebi a Cristo e o tipo de vida que eu levo, e o tipo de andar que eu tenho nesse mundo. Então a tônica da mensagem de Paulo é: andem em Cristo, andem de acordo com os princípios de Cristo. E ele começa a discorrer sobre este assunto, porque todos nós, quando recebemos a Jesus, fomos impactados pela palavra de Deus, fomos impactados pela sua graça, pelo perdão que nos foi oferecido, e agora temos um caminhar com Cristo. Estamos caminhando com Jesus até o dia que o Senhor nos levar. E andar em Cristo não é tão simples quanto possa parecer uma simples frase. Toda vez que nós nos dispomos a andar com Jesus, há alguns obstáculos que se levantam contra nós. Não é verdade, amados? Você determina fazer alguma coisa e de repente você se vê diante de um obstáculo que te impede de fazer, uma dificuldade que tenta te tirar do caminho, mas só há um caminho, não há outro. Então é nesse caminho que eu tenho que andar, e andar em Cristo é a proposta. Mas certamente nós vamos enfrentar dificuldades, e Paulo vai abordar também aqui estas dificuldades que nós vamos enfrentar, e ele vai dar muitas razões aqui para que eu possa enfrentar esses obstáculos e certamente vencer cada um deles que vão tentar nos atrapalhar. Primeiro o apóstolo Paulo começa a dizer o quanto é bom essa nossa decisão de andar com Jesus. Então ele vai dizer no versículo 7, em Jesus, nele, nós fomos radicados. O que quer dizer isso? Criamos raiz, fomos edificados, estamos construindo e confirmados aonde? Na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Então Paulo diz, você recebeu a Cristo e você o fez pela fé. Agora você vai aprender a andar por fé. Agora você vai ser radicado, vai criar raízes. Você vai ser edificado, vai construir um prédio. Você vai ser confirmado nessa fé, que você foi instruído nela, e você vai crescer em ações de graças. Então, há algo que Deus faz por nós quando nós o recebemos. Ele nos dá a fé, que é um dom de Deus, para que a gente cresça cada vez mais nela, na graça do Senhor, andando por fé, vendo os obstáculos, mas buscando alternativas e construindo uma vida com Jesus. Veja, ele diz no versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo vai aqui expor a doutrina que diz que Jesus Cristo é Deus, Deus que se fez carne, como ensina o apóstolo João no seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus que se fez homem. Então nele habita, no seu corpo, toda a plenitude da divindade. E Jesus se fez carne, mas ele é Deus. Ele está aqui enfatizando essa ideia, mostrando isso como um estímulo para nós que estamos recebendo o Senhor em nossas vidas. Versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Veja, ele nos aperfeiçoa. A obra de Deus em nós começa no dia que nós o recebemos, e ela não termina até que esteja completa, amados, porque Deus não deixa a obra pela metade. A Bíblia diz que ele completará a boa obra que em nós foi iniciada. Sabe quando foi iniciada? No dia que você o recebeu como Senhor. E desde esse dia, Deus está trabalhando na sua vida.
mas Ele é poderoso, Ele é o principal de todos, Ele é o poderoso completo, e Ele é fiel para completar essa boa obra que Ele começou em nós. No versículo 11, nele também fostes circuncidados. Veja, a circuncisão como um símbolo de aliança, não por intermédio de mãos. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação da circuncisão para os judeus, da circuncisão para os cristãos. O judeu é circuncidado ao 8º dia de nascimento, como um sinal da sua aliança com Deus como povo. E Paulo diz, nós não somos circuncidados por mãos humanas, não é por mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, ele diz, a nossa aliança com Deus não é feita por mãos humanas, mas é simbolizada no batismo nas águas, quando nos sepultamos com Ele ao submergir nas águas e depois nascemos com Ele ao sair dela. E isso é a nossa circuncisão, o nosso símbolo de aliança, que não é feito pela mão de alguém, mas é algo operado por Deus em nossa vida. Mostrando então que receber a Cristo traz também essas vantagens, traz também esses estímulos que Ele coloca aqui para nós. Versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Ele lembra o estado anterior de cada um que hoje vive sem Cristo. Quem está sem Cristo, a Bíblia diz, está morto nos seus delitos e pecados. Paulo diz, vocês também estavam mortos por causa das vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, mas Ele vos deu o quê? Vida, juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Você que recebeu a Cristo foi perdoado. Antes estava morto, mas agora está vivo, porque o pecado já não tem mais domínio sobre você, foi anulado na cruz em Cristo. Então ele diz, você agora perdoado, tem uma nova vida para ser desfrutada, porque seus pecados foram perdoados, e Ele te dá vida, vida para que você viva como alguém que está livre e não aprisionado pelo pecado. E no verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus também está aqui dizendo através de Paulo, que ao recebê-lo, além de ter sido perdoado, foi cessada sobre você a influência dos principados e potestades malignas. Você não vive mais sob o poder do diabo, você não vive mais sob a opressão maligna que te liga ao pecado, porque Jesus triunfou deles na cruz. Na cruz Ele destituiu o poder desses principados e potestades. Como assim destituiu se eles continuam operando? Continuam operando na vida de quem não o recebeu. Mas na vida daquele que o recebeu, esses poderes foram anulados. Você não vive mais sob o poder do mal, você vive agora debaixo do poder de Deus. É essa a situação daquele que recebe a Cristo, recebe perdão, recebe proteção, recebe vida, recebe tudo o que há de melhor da parte de Deus. Mas, como eu disse a você, a vida cristã, andar nele, também tem obstáculos. Apesar de tudo isso que Deus fez pela gente, a gente ainda vai enfrentar lutas no nosso caminhar, porque faz parte da vida. E Paulo, sabendo dessas lutas, ele adverte aquela igreja, dando a ele conselhos para que eles possam evitar ser enredados por essas lutas. Ele diz no versículo 8 dessa carta, no capítulo 2, cuidado que ninguém vos venha a fazer o quê? Enredar. Olha, ele diz, você recebeu a Cristo, você tem um futuro pela frente, você é livre, você é protegido por Deus, você é abençoado, é perdoado, mas cuidado. Andar em Cristo requer cuidado.
Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar do que eu ouço. Eu preciso cuidar do que eu vejo. Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu acredito. E Paulo diz aqui, cuidado, que ninguém te enrede com a sua filosofia e vãs sutilezas. Veja, ele está falando aos cristãos que o receberam, mas então também está dizendo, tenham cuidado. Por isso Deus está dizendo para você essa manhã também, tenha cuidado com a sua vida. Cuidado com as filosofias que você acaba absorvendo desse mundo. Cuidado com aqueles que tentam, com sutilezas, tirar você do caminho da verdade. Cuidado com aqueles que tentam mascarar pecados, mascarar erros, como fez Satanás. Não, não é bem assim que Deus falou. Isso não é tão grave. Tem outra alternativa. Pode comer que nenhum mal vai te acontecer. Isso é filosofia, isso é enredar, isso é sutil. Veja, não está dizendo para você ter cuidado com mentiras evidentes. Está dizendo para você ter cuidado com coisas sutis. Coisas que são parecidas com a verdade, mas são mentirosas. Filosofias que parecem bonitas, mas que são contrárias à palavra de Deus. É aí que o cristão tem que ter cuidado para continuar fazendo como Paulo diz. Você o recebeu, ande nele. E o que pode te tirar desse caminho? Filosofias, sutilezas que vêm para te enganar, para te enredar, te colocar na rede. E quando você está preso numa rede, você não consegue mais sair. Você já viu como o peixe é pescado na rede? A rede é lançada, ela é grande, ela pega uma área grande, o peixe nem percebe que ele está na rede. Mas quando puxa, ela aperta. E aí quando aperta, ele já não consegue mais sair dela. Assim também muitas coisas tentam nos enredar nesse mundo. Você nem percebe que está na rede, mas quando puxar, já não dá mais para você sair. Por isso a palavra de Paulo é cuidado. E o cuidado inclui também tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Coisas que podem nos enganar até dentro de igrejas, irmãos. Doutrinas de homens, coisas que não vieram de Deus, mas vieram apenas de rudimentos do mundo, de tradições dos homens. É a nossa tradição, é a nossa doutrina. Qual é a doutrina se não é a de Cristo? Só existe uma doutrina, a de Cristo, amados. Então muitas coisas tentam enredar, e até dentro da própria igreja. O perigo não está só lá fora, o perigo também está aqui dentro. Olha o cuidado que nós temos que ter. É tão evidente que Deus diz isso na palavra, cuidado. Olha, se Deus diz para ter cuidado, o que eu tenho que fazer, irmão? Ter cuidado. Eu preciso ter cuidado. Todos nós precisamos ter cuidado. Porque essas filosofias colocam o homem como centro de todas as coisas. Colocam o homem como personagem principal. Mas o personagem principal da história não é o homem, é Deus. Não é o homem o personagem principal. E há igrejas que ensinam até que o homem é o personagem principal. Que Deus existe para satisfazer o homem. Deus existe para deixar o homem feliz. Deus existe para cercar o homem de todos os cuidados. Quando na verdade isso é mentira, é sutil. É agradável, mas é mentiroso. O homem é que existe para adorar a Deus. Olha como é que uma pequena inversão muda todo o sentido da nossa fé. É um problema muito sério isso, amados. Isso é resultado de adulterações, é resultado de filosofias, é resultado de tantas coisas ruins que vão atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. No versículo 16, Paulo ainda é mais explícito. Ele diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, irmãos? A igreja. A igreja não é o corpo de Cristo? Cristo não é o cabeça? E Paulo está dizendo, olha, ninguém comece a te julgar por comida, bebida, festa, lua nova, sábado, práticas, coisas que você faz ou deixa de fazer. Essa não pode ser a razão do julgamento de ninguém. Por quê?
na verdade, isso se traduz numa única palavra: legalismo. A igreja com seus legalismos, criando normas, criando regras que Deus não estipulou, e aí trazendo confusão na própria igreja, sendo a igreja às vezes um próprio obstáculo para que alguém ande nele. Deus quer que eu ande nele, mas de repente vem a igreja com suas regras, vem a igreja com suas doutrinas e impede que eu ande nele. Por isso Jesus disse uma vez aos seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Porque os discípulos queriam dizer: não, as crianças não podem chegar perto de Jesus. Queriam criar uma regra para deixar algumas pessoas de fora. Jesus não, deixe vir, deixe vir. Quando ele fez o convite lá em Mateus 11, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Naquele contexto, o que mais cansava e sobrecarregava as pessoas era a religião. Era isso que mais cansava e sobrecarregava. Muita gente ali, Jesus estava falando para os judeus, todos religiosos, todos iam ao templo, todos ofereciam sacrifício, mas estavam cansados e sobrecarregados da própria religião. E Jesus diz: venham a mim, porque eu falo diferente, eu ensino de maneira diferente. Eu ensino com humildade. Ele vai dizer tudo isso lá no versículo. Então, amados, a Bíblia mostra para a gente que esse legalismo impede muita gente de andar em Cristo, enquanto o assunto principal desse texto é do modo como você recebeu a Cristo, andai nele. Mas como vou andar nele se tem alguém que me impede? Como vou andar nele se vem alguém com a filosofia e eu não cuido de corrigir, e eu não cuido de resistir a isso? Como se eu vou andar nele se tem tanto obstáculo? Ele está nos alertando de tudo, para que ninguém tenha desculpa de dizer: não andei nele porque alguma coisa aconteceu. A Bíblia nos alerta, basta a gente olhar e ver. Veja no versículo 18: ninguém se faça juiz, árbitro contra vocês, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas, ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Resumindo, Paulo está dizendo: ninguém se faça juiz contra vocês, mesmo que essas pessoas tenham o pretexto de dizer que são humildes, que cultuam anjos, que têm visões, mas na verdade são orgulhosos e têm uma mente carnal. Quantas vezes você já viu nas igrejas pessoas que atendem a esse perfil? Têm uma mente carnal, mas na verdade gostam de usar como pretexto a sua espiritualidade. Eu vejo anjo, eu sou assim, eu tenho esse dom, eu tenho aquele outro. E aí faz o que com esse dom? Se torna juiz de todos os outros. E porque sua mente é carnal. Paulo está dando um alerta. Pessoas assim existem nas igrejas, mas elas não podem ser o motivo para eu não andar em Cristo. Nada que aconteça numa igreja pode ser motivo para você não andar em Cristo, e muito menos para sair da igreja. Está entendendo isso? Por quê? Porque toda igreja tem problema. Todas elas. Tem alguém que se mostra assim como Paulo falou. Todas elas têm alguém que julga, tem alguém que é legalista, tem alguém que... Tudo existe como obstáculo, mas a mim cabe vencer os obstáculos, não me deixar enredar, para que eu cumpra o propósito de que, do mesmo modo que eu recebi a Cristo, continue andando nele. É o que Paulo está aqui afirmando, e é isso que nós temos que fazer. E por fim, ele diz no verso 20 até o verso 23: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Pensa comigo no que ele está dizendo aqui. Você recebeu a Cristo, amém? Consenso. Você foi perdoado, você foi protegido, né? Você recebeu todos aqueles benefícios aqui já citados. Você estava morto nos seus delitos e pecados, e agora está como? Vivo. Mas você está vivo para Deus, e para o mundo você está morto. Antes de Cristo você estava vivo para o mundo e morto para Deus.
Mas agora, inverteu. Você morreu para o mundo, mas vive para Deus. Então Paulo diz, se você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, é verdade isso? Você morreu com Jesus para os rudimentos desse mundo. Se isso é verdade, por que, como se você ainda vivesse no mundo, você se sujeita a determinado tipo de ordenanças? Olha a pergunta que Paulo faz. Ele leva você a pensar, primeiro, você realmente morreu com Cristo para as coisas desse mundo? Então por que você fica se sujeitando a determinadas ordenanças que não têm base na palavra de Deus? Ele começa a dizer, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Irmãos, há coisas que a Bíblia diz que eu não devo tocar, há coisas que a Bíblia diz que eu não devo provar, mas não o que os homens dizem, isso não me interessa, ou a interpretação que certos homens fazem de certas coisas. Você sabe qual era o problema dos fariseus, que Jesus tanto criticou? As maiores críticas que saíram da boca de Jesus foram ao grupo chamado fariseu. O fariseu era o grupo mais religioso das 3 seitas de Israel naquele tempo. Os fariseus eram admirados pelas pessoas, porque eles usavam roupas diferentes, eles tinham um comportamento impecável, tinham uma postura, conheciam a Bíblia de trás para frente, de cor, eram exemplares e admirados pelas pessoas por causa disso. Mas sabe o que Jesus mais criticou nos fariseus? Foi que eles falavam uma coisa, mas viviam outra. O que ele criticou nos fariseus foi a sua hipocrisia. E outra coisa, Jesus certa vez disse aos fariseus, vocês atam fardos pesados sobre as pessoas, mas vocês mesmos nem com um dedinho querem carregar esse fardo. Então a ideia é que o fariseu, ele aumentava o que estava escrito. Então era a tal da boa intenção. Mas você já ouviu o ditado que diz de boa intenção? O inferno está cheio de fariseu no inferno, cheio de boa intenção. Qual é a boa intenção que às vezes está por trás de um procedimento legalista ou de um aumento da lei? A boa intenção é a seguinte, olha, a Bíblia fala que eu não devo fazer isso. Aí eu, como estou cheio de boa intenção, eu amplifico isso aí. Eu dou um conceito maior do que de fato está escrito. Porque é melhor errar por excesso do que errar pela falta. Isso parece uma boa intenção, não parece? Mas na verdade isso leva para o inferno. E é isso que está sendo criticado aqui. E é isso que o fariseu fazia. Então a Bíblia tem 10 mandamentos, tem? Tem ou não tem? Tem. Êxodo capítulo 20 está lá. O fariseu e o judeu ortodoxo hoje, ele tem 618 mandamentos. Sabia disso? Por quê? É para ampliar o negócio. É melhor errar por excesso do que errar por falta. O fariseu, ele ampliava o que estava escrito. Ele trazia uma abrangência maior. Para quê? Bom, se eu obedecer a isso, eu sei que eu não vou estar errando mesmo. Mas é isso que Paulo está questionando. Você não morreu para o mundo? Você não morreu para as coisas do mundo? Como é que você se deixa ainda levar por esse tipo de coisas? Que começa a dizer, não toque nisso, não manuseie isso, não prove aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. E aí no último versículo Paulo diz, olha, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Essa doutrina do fariseu, ela parece boa. Olha, eu amplio o que está escrito, porque aí eu tenho menos chance de errar. Concorda com isso? Olha, eu amplio, eu boto maior o mandamento, porque aí eu fico com menos chance de cometê-lo. Então isso parece uma aparência de sabedoria, como culto de si mesma, e de falsa humildade, e de rigor ascético, que separa, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Tudo isso se destrói na sensualidade. E aonde está a sensualidade? Tem gente que imagina assim, a sensualidade está no corpo das pessoas.
Irmãos, a sensualidade está em tudo. Não está apenas em corpos desnudos ou aparentes. A sensualidade está na vaidade. A sensualidade está no sentimento de que um é melhor do que o outro. A sensualidade está na competição. A sensualidade está em tudo. E Paulo diz, esse rigor todo não tem valor nenhum contra a sensualidade. Pelo contrário, ele só estimula. Porque os fariseus começam a se julgar entre si mesmos para saber quem é mais fariseu do que o outro. Quem é mais respeitador, quem é mais cumpridor. Quem merece o primeiro lugar, quem merece a direita ou a esquerda de Jesus. Não é isso que muitos acabam disputando entre si, os próprios discípulos caíram nesse erro e Jesus prontamente os repreendeu por causa disso. Então, amados, nada disso tem valor, nada disso é de Deus se não vier da palavra de Deus. É doutrina de homem que amplia, que aumenta, e quando isso acontece, às vezes deixamos coisas que são até mais importantes de lado. Jesus também foi aquele que disse aos fariseus, vocês acabam coando mosquitos, mas enquanto coam mosquitos, fazem o quê? Engolem camelos. Eu estou muito preocupado com mosquitinhos, mas não estou percebendo que eu estou engolindo camelos. E é isso que tem estragado a vida de muita gente. Por isso Deus está querendo de nós, andem em Cristo. E andar em Cristo é simples. Andar em Cristo é seguir a doutrina de Cristo, não de um homem ou de uma filosofia, mas a doutrina da palavra de Deus. Não tente ampliá-la, nem diminuí-la. Apenas deixe o Espírito Santo falar ao teu espírito. Você não é templo dele? Apenas aprenda como Paulo ensinou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Não preciso que homens fiquem me dizendo o que devo ou não saber, porque eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso que alguém me diga, não faça isso ou faça aquilo outro, porque eu sei o que eu devo fazer, porque o Espírito Santo pode me incomodar se eu estiver indo numa direção errada. Agora, quando o Espírito Santo já não mais incomoda, aí entra aquilo que também a Bíblia diz, você teve cauterizada a própria consciência. Consciência queimada com fogo, que já não é mais tocada pelo Espírito. Aí realmente não dá mais, porque nem palavra, nem ninguém vai demover a tua mente que está cauterizada, nem o Espírito mais poderá atuar sobre você. Mas o que eu deixo para você é que, do modo como você recebeu a Cristo, continue andando nele. É só isso que Deus espera de nós. Ande em Cristo, ande nele, ande como servo dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa manhã, Pai, pela tua palavra que nos foi ministrada, pedindo ao Senhor que venha sobre nós, através do teu Espírito, incomodando o nosso coração, a andarmos em Cristo da mesma forma que o recebemos. Morremos para o mundo, vivemos para Deus, que tu sejas o centro agora da nossa vida, Pai, e não sejamos mais enganados por nenhum legalismo nem doutrina do mal. Pai Santo, livra o teu povo e nos dá um andar sadio com o Senhor, meu Pai, um andar que vale a pena, que é bom, que traz alegria e conforto, porque é pela fé. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de